Escrito como folhetim em 1880 e em 1881 como livro, Memórias Póstumas de Brás Cuba conta a história de Brás Cuba, uma espécie de autor defunto, cujo conta suas memórias póstumas após a sua morte, colocando como dedicatória ao primeiro verme que comer de sua carne. Nele, após isso, existe um capítulo ao leitor, onde o próprio narrador explica como será a temática do livro, e logo após o enterro do defunto, que será uma espécie de conta mais ou menos como vai ser o velório, e além de falar a causa da morte, que segundo ele seria uma espécie de pneumonia. No livro, Brás Cubas, ele viveu numa espécie de família. A família dele é uma espécie de elite cariótica que vivia no século XIX, e após isso ele conta toda a sua história, desde sua infância até a sua morte. Tem como personagens principais da família de Brás Sabina, que é a irmã dele e esposa de Cutrim, que é o genro de Brás Cubas, além de seus casos amorosos, cujo tem Marcela, que foi uma espécie de meretriz, que segundo ele descreveu como uma espécie de amor durante 15 meses e 11 contos de réis. Eugênia, também conhecida como Flor da Moita, cujo ele não conseguiu ter um relacionamento por ela ser coxa. Seu grande amor, Virgínia, cujo foi esposa de seu amigo Lobo das Neves, cujo acabou tendo um caso com Brás Cubas, e ambos foram amantes. E sua última pretendente, também quase esposa dele, que foi Nhá Loló, também conhecida como Flor do Pântano, cujo só não teve uma espécie de relacionamento mais profundo com ele por causa de sua morte, cujo teve a doença principal, febre amarela. Também existem outros personagens como Quincas Borbas, que foi um filósofo, amigo de infância de Brás Cubas, que também teve seu caráter inteiro construído na sua obra mais pra frente, do mesmo nome dele. Além de outros personagens como Lobo das Neves, Luiz Dutra, Dona Plácia e dentre outros. Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, sendo um jornalista, cronista, romantista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Filho do pintor Francisco José de Assis e da ossariana Maria Leopoldina Machado de Assis. Perdeu a sua mãe muito cedo, foi criado no Morro do Livramento, sem meios para cursos regulares. Estudou como pôde e em 1854, com 15 anos, publicou o primeiro trabalho literário, o Soneto. O primeiro livro publicado por Machado de Assis foi a tradução de Queda, impresso na tipografia de Paula Brito. Nós vamos falar sobre a obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada no Brasil e no ano seguinte, 1881, publicada como livro. As obras de Machado de Assis abrangem praticamente todos os gêneros literários, mas com o tempo ela acabou criando seu próprio gênero, se tornando assim um dos maiores autores da literatura de língua portuguesa. Bom, as características machadianas encontradas na obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma delas é a objetividade que tinha em um dos seus trechos, que é narrado logo em seguida no capítulo 1, que também mostra uma narrativa lenta, quando Brás diz: "Dito isso, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Cantumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro. Possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios, acrescentes que chovia, peneirava, uma chovinha moída, triste e consoante, tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis
da última hora a intercalar esta engenhosa ideia do discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que conhecestes, meus senhores, vos podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Bom, a narrativa lenta, quando de fato Brás Cubas coloca em suas obras, é os detalhes. Ele coloca detalhe de dia, detalhe de mês. Ele faz uma adjetivação também quando fala da chuva que tinha na floresta. Ele fala também da chuva que era moída, triste e consoante, ou seja, ele dá uma personificação a essa chuva que é de uma ação humana da gente estar chorando, que ele faz essa comparação da chuva com o choro. Outra característica também é a objetividade, que é uma representação ou uma condição a um objeto, que quando Brás Cubas ele fala com o leitor, em um dos seus trechos, que diz: mas o livro é enfadonho, cheira a escrúpulo, traz certa contração cadavérica, vício grande e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Bom, aqui ele faz tanto uma ironia como uma objetividade, como vai ser a sua obra, como ele vai tratar. Pois ele diz que é enfadonho, é cheio de sepulcro, mas não é o livro em si, e sim às vezes o leitor, que o leitor gera isso ao estar lendo a obra. O racionalismo também é uma característica machadiana presente nessa obra, pois é o modo de pensar que atribui valores somente à razão e ao pensamento lógico. Quando ele diz em algum dos seus trechos, que diz: custou-lhe muito a aceitar a casa, farejava a intenção e doía-lhe o ofício, mas afinal cedeu. Não fui ingrato, fiz-lhe um pecúlio de 5 contos, com um pão para a velhice. Quando ele diz fiz-lhe um pecúlio, pecúlio aqui quer dizer uma reserva de dinheiro, que naquela época as pessoas tinham essa reserva de dinheiro dentro das suas casas para uma necessidade. E nesse fato ele agiu apenas com a razão, não pensou em tais outros fatores que pudesse vir ter. Outra característica bastante importante é o materialismo, que é uma maneira de viver extremamente devotada aos bens, que é tratada em um dos trechos mais famosos da obra de Brás Cubas, que quando ele diz: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Brás Cubas ele nunca teve o interesse de ter o amor, viver o amor em si, porque algumas de suas mulheres com que ele teve eram doentes, outras praticavam adultério, e essa, que era Marcela, ela apenas estava com ele por interesses, pelo dinheiro que Brás Cubas tinha. Com isso, fala que amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Quer dizer que não amou Brás Cubas apenas pelo amor que ele tinha, pelo tanto de duração que foi a relação deles, mas sim pelo seu dinheiro. Também outra característica é a contemporaneidade, que é o tempo da mesma época. A contemporaneidade ocorreu no final de sua obra, quando ele retrata: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Bom, Brás Cubas deixa no final da sua obra que foi total fracasso toda a sua vida, porque é uma das outras características, o pessimismo que Brás Cubas tinha. Ele diz que não conseguiu construir nenhuma família, nenhuma miséria, nem nada, que isso vai chegar na fase do pessimismo, quando ele fala em outro trecho: chega a esse outro o lado do mistério. Achei-me como um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ele também acrescenta: não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, nem comecei o casamento. Além disso, ele enumera várias causas dele não poder ter sido o grande homem que ele sempre pensou em ser. Mas ele também não julga isso, porque apesar das suas lutas, ele lutou, mas não conseguiu chegar a tal ponto que ele queria ser ministro, queria conhecer o casamento, que foi o fato das mulheres nenhuma ele chegar a surpreender. Ele também não entrou no jogo, que era esse o sistema.
e também não obedeceu às regras do mundo burguês daquela época. Compra o pão com o suor do rosto e dignifica e enobrece o homem, pois se você comprar o pão com o suor humano, quer dizer que você ralou para ter aquilo. E Brás Cubas, ele não foi assim. Ele sempre teve tudo o que queria dentro dos seus padrões. Também outras características que podemos fazer ao análise da obra é sobre o homem. O homem do romantismo e do realismo. O homem no romantismo ele era dado como um homem heróico, um homem que fazia de tudo pela sua amada, um homem que lutava, um homem que tinha perseverança, um homem que era guerreiro. Já no realismo não, no realismo retrata a real realidade do homem e apesar de tudo que ele faça, ele tem sempre os seus defeitos, ou seja, as suas situações no dia a dia. Ele sempre vai ter, não ser só o homem guerreiro, mas ele também pode cair, porque o homem ele está subestimado a isso. Ele tem falhas, como todo ser humano. E também a questão da mulher, pois a mulher no romantismo, a mulher era idolatrada, era endeusada, beleza exuberante, esplendedora. Já a mulher do realismo retrata a real realidade das mulheres, que eram mulheres que queriam conquistar a vida, elas queriam se ter pela vida, pois a mulher do realismo, ela é tratada de maneira que é uma mulher que ela trabalha, que ela vai atrás dos seus principais motivos. Na literatura, a tendência romântica preservava e exaltava o nacionalismo da primeira metade do século. Era substituído por uma produção artística que se propõe a mostrar a realidade sem fantasias, buscando a explicação científica para o comportamento social e psicológico. Surge então dois tipos de narrativa, o romance social e o psicológico. O romance social analisava o comportamento do indivíduo. O psicológico analisava as contradições e angústias internas do indivíduo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis, vemos uma linguagem repleta de duplos sentidos e metáforas, escritas de maneira proposital pelo autor para fazer uma crítica às obras da época, que eram sempre românticas e que contradiziam o seu formato normal, que era o formato mais realista, que mostrava mais a realidade daquilo que ele vivia. Dessa forma, trazendo diversos trechos nessa obra, como nos quais ele se refere a uma linguagem de forma direta e culta, em que ele não faz arrudeios nem preparações, ele de certa forma aplica aquilo diretamente, sem se importar com a impressão que o autor teria da sua obra, sendo assim considerado um dos maiores autores da nossa literatura.